Paz, família, mais um dia aqui compartilhando vida e vida em abundância. As adversidades que nós temos na vida, elas não são para nossa destruição, elas não são para nossa morte. Eu gosto muito de quando Jesus encontra com um cego e os seus discípulos perguntam a Jesus quem é que pecou. Havia uma cultura naquela época, e posso te dizer que há nos dias de hoje, todas as vezes que uma adversidade sobrevém a nós atrelamos ela a um pecado, a uma falha, a um erro que nós cometemos. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. E Jesus vai nos deixar isso bem claro. Quando encontram com o cego, os discípulos perguntam quem é que pecou. E Jesus diz que nenhum das gerações que eles perguntam se foi pai, mãe ou alguém da geração, Jesus diz que nenhum deles pecaram. E aquilo havia acontecido para que a glória de Deus fosse manifesta. Entenda, todas as coisas que acontecem na terra têm um propósito de Deus. Na maioria delas é para que a glória dele seja manifesta. Então nós precisamos buscar em Deus essa manifestação. Buscar em Deus aquilo que está acontecendo conosco, aquela adversidade, aquele desafio que nós estamos vivenciando. Qual é o propósito de manifestação da glória de Deus? Para que nós possamos nos encaixar nesse propósito, para que nós possamos nos encaixar nesse tempo. Enquanto nós estivermos nesse momento, que nós possamos continuar adorando, que nós possamos continuar louvando a Deus. Nada tire a adoração e o louvor de nossos lábios, de nossas mentes e atitudes. Vamos ao dia 45, Salmo de número 45, diz assim: Põe tua espada à cintura, ó poderoso guerreiro. Tu és glorioso e majestoso. Em tua majestade cavalga para a vitória e defende a verdade. A humildade e a justiça avança e a realiza feitos notáveis. Tuas flechas são agudas e atravessam o coração dos teus inimigos. As nações caem aos teus pés. Então, 45, 3 e 5. E olha Spurgeon compartilhando conosco a sua compreensão. Deixa eu trazer só uma coisa antes aqui de Spurgeon, para que vocês entendam. Se você procurar nas livrarias e quiser adquirir esse livro, nós não temos nenhuma parcela de lucro ou de qualquer outro tipo de ganho divulgando essa literatura, senão de você ter aí um tempo a mais para meditar nas escrituras. Você tem aqui uma meditação das escrituras já preparada para você. Mas o que eu queria dizer é que no final de cada dia existe aqui uma anotação de rodapé que ela informa para a gente da onde foi tirado essa reflexão de Spurgeon. Porque, claro que nós vamos entender que Spurgeon não escreveu esse livro do jeito que ele está escrito aqui, mas foram pegas pregações, algumas reflexões de Spurgeon sobre cada salmo, e glórias ao Senhor, que há reflexões dele sobre todos os salmos, e se juntou tudo nessa literatura. Como há outras literaturas, tanto de Spurgeon quanto de outros grandes escritores do passado. Então, aqui no rodapé, você sempre vai ter uma informação sobre o texto que Spurgeon a interpretação sobre o texto lido. Amém? Só para que fique bem claro, para que você entenda essa jornada. Já estamos aí no dia de número 45, você compreenda o porquê desse tempo e o que nós estamos fazendo e qual é a relevância de tudo isso. Vamos então ao que Spurgeon traz para nós. Quando o Senhor Jesus Cristo é representado como um rei, nós nos deleitamos em pensar nele como príncipe da paz, cujo domínio porá fim a toda guerra e tornará desnecessárias nações da terra continuarem a aprender as artes da guerra. Enquanto isso, porém, nesse estado atual, o mal está no mundo, o pecado está em toda a nossa volta e, portanto, o pecado é a maldição da humanidade. Por isso, para o nosso bem, Cristo é um rei guerreiro, combatendo o mal e lutando contra todas as forças de pecado. E nesse aspecto, nós o consideramos em sua gloriosa carruagem de guerra, percorrendo o mundo, o poder do seu evangelho, golpeando a direita e a esquerda com a grande espada do Espírito e, ao mesmo tempo, tirando suas agudas flechas da verdade do evangelho até os confins da terra. A verdade de Deus é a arma usada por Cristo,
As armas da sua guerra não são carnais, como são as nossas. A verdade de Deus é a sua espada e a sua flecha. O apóstolo Paulo vai nos dizer exatamente isso. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. E essa é a grande dificuldade que nós temos. Como nós vamos separar o nosso irmão, aquela pessoa que está nos confrontando, que está nos desafiando, está nos resistindo, separar ele do espiritual? Então nós lutamos, infelizmente, contra o nosso irmão, nós lutamos, infelizmente, contra a carne, que a gente não consegue chegar a um nível de espiritualidade para olhar para o nosso irmão e entender que há todo um ambiente espiritual em volta dele para que as coisas estejam acontecendo daquela forma. Assim como nós também agimos muitas das vezes influenciados pelo mundo espiritual, claro que não por parte de Deus, mas influenciados pelo espírito deste mundo, para que nós venhamos a confrontar, a desafiar outros irmãos. E essa batalha, queridos, que Spurgeon está falando aqui, essa batalha que o Salmo está nos trazendo, é a batalha contra o mundo espiritual. É essa batalha contra esses seres invisíveis que nós não vemos. Não é contra o nosso irmão. Não é contra o nosso irmão que crê diferente de nós. Não é contra o nosso irmão que tem conceitos e princípios diferentes de nós. Não é com o nosso irmão que tenta resistir aos princípios e conceitos que nós temos como valores para as nossas vidas. A nossa luta não é contra ele. A luta de Deus não é contra os seus filhos. A luta de Deus é contra o mal que tenta deturpar os princípios que ele deixou para os seus filhos. Nós temos que entender que aquele irmão, talvez não frequente as nossas congregações cristãs, aquele irmão que talvez se intitule hoje por diversos argumentos e situações ateu, ele é o nosso irmão que precisa ser alcançado. E ele é o nosso irmão que precisa ser alcançado não pelo medo de ir para o inferno ou algo do gênero, e muito menos pela ganância de servir a um Deus que vai torná-lo rico. Ele precisa ser alcançado pelo amor. Ele precisa ser alcançado entendendo que o Pai que o ama está guerreando até hoje por ele, até hoje por mim e por você. Guerria contra o mundo espiritual para que nós possamos ter paz, apesar de um mundo já maligno. Então que nós possamos orar a Deus, que Ele nos dê a direção certa, o caminho, nos faça ter paciência com o nosso irmão, que nós possamos ter a sabedoria de Salomão para lidar com todas as adversidades que nos vêm. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pelo privilégio de podermos dobrar os nossos joelhos, de curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e sabermos que o Senhor nos ouve, saber que o Senhor contempla a nossa oração, a nossa petição, a nossa conversa contigo, que não é apenas para pedir, mas para gerar intimidade com um Deus soberano, superior, e que cuida de nós com tanta graciosidade, que é inexplicável o seu amor. Pai, guarda-nos nesse dia, nos protege, nos guia, nos abra a mente para compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade, que nós possamos atender e aprender a nos entregar, a nos sacrificar pelos propósitos do teu reino, que é muito maior do que os nossos propósitos pessoais. Possamos amar o próximo incondicionalmente, nós possamos servir o outro incondicionalmente, entendendo que o outro é o meu irmão, que precisa fazer parte do meu ambiente de relação. Guarda meu coração, guarda minha mente, guarda o coração, a mente de cada um dos meus irmãos que aqui estão conosco a cada dia dessa jornada, em o nome de Jesus. Graça e a paz esteja com todos nós. Em nome de Jesus.